Você já se perguntou o que te impede de alcançar seu verdadeiro potencial? Quantas vezes você desistiu de um sonho porque achou que não era possível? É hora de mudar isso. Você está pronto para transformar sua vida e superar os desafios que parecem impossíveis? Neste canal, você encontra motivação para crescer, o poder para mudar e as ferramentas para alcançar seus maiores sonhos. Aqui, acreditamos que a verdadeira mudança começa dentro de você. Com uma mentalidade de crescimento e a determinação de quem nunca desiste, o impossível se torna uma oportunidade. Este é o lugar para quem quer mais do que inspiração, para quem busca estratégias práticas, dicas reais e histórias reais de superação que mostram que é possível ir além. Se você quer entender os hábitos dos vencedores, desenvolver uma mentalidade de sucesso e transformar o seu potencial em conquistas reais, você está no lugar certo. Em cada vídeo, trazemos ideias que mudam perspectivas, atitudes que trazem resultados e lições de vida que foram provadas pelo tempo. Este é o seu espaço totalmente gratuito para evoluir, passo a passo, em cada vídeo. Com vídeos motivacionais para o seu dia a dia, vídeos de superação, vídeos de crescimento financeiro, vídeos de mentalidade de sucesso, vídeos para crescimento pessoal. Todos os vídeos que criamos são para ajudar e incentivar as pessoas todos os dias. Empreender, prosperar e vencer. Não importa onde você esteja hoje, o sucesso é uma jornada de cada um, e nós estamos aqui para caminhar ao seu lado. Acreditamos no poder da ação. Porque não basta sonhar, é preciso agir. E cada passo que você dá em direção aos seus objetivos conta. A transformação começa agora, e ela começa com você. Se você está pronto para crescer, vencer e viver a vida de prosperidade que merece, você está no lugar certo. Então, inscreva-se no canal agora e comece a sua jornada de transformação. O futuro que você deseja está a apenas um passo. Vamos juntos conquistar. Inscreva-se e ative as notificações. Aqui, o caminho para o sucesso começa hoje. E aí, personas, como estamos? Começando mais um programa Vencedores. Muito obrigado à audiência de todos vocês que já estão maratonando os episódios. E eu fico muito feliz quando eu recebo uma mensagem ali no WhatsApp, no direct ali do Instagram, alguém falando: Emerson, assisti o episódio da pessoa tal. E aí eu fui, comecei a assistir e comecei a maratonar. Tô no episódio 6, tô no episódio 4. Eu fico muito feliz de receber essas mensagens porque realmente o Projeto Vencedores está trilhando o caminho que estava aqui, ó, na minha mente. Quando eu pensei, que eu idealizei fazer o Vencedores, eu sabia onde eu queria chegar, só não sabia que ia chegar tão rápido com apenas 13 episódios. Então já são aí 13 episódios para todo mundo maratonar. Hoje é o nosso 14º episódio e eu fico muito honrado, muito feliz de todos esses empreendedores, esses empresários estarem disponibilizando seu tempo na sua agenda, que é a corrida, para participar desse projeto. E o melhor de tudo é que eu estou conseguindo alcançar o objetivo do projeto, que é conectar esses empreendedores, esses empresários, com uma audiência que não sabe nem a existência deles. E aí, de repente, tudo que eles externam, a história de vida, a trajetória, as dificuldades, os conflitos, conectam com pessoas que nesse exato momento estão vivenciando as dificuldades, os conflitos, a falta de coragem. Será que vale a pena empreender? Será que vale a pena me qualificar? Será que vale a pena correr esse risco de sair de um lugar que eu tenho garantia e para ir para um lugar que eu não sei o que vai acontecer? E aí a história de todos os meus convidados vão aí, ó, entrando aí sem pedir licença na vida de muitas pessoas e eu tô vendo o resultado, porque eu recebo as mensagens. Um caso mesmo dos episódios do Vencedores, Paty Boschetti participou do Vencedores e uma pessoa me chamou no Instagram e falou: Emerson, não conhecia a Paty, não sabia quem era, assisti o episódio dela e já entrei em contato e já marquei uma reunião e já vou virar uma cliente dela para cuidar da minha imagem, do meu estilo, entendeu? Então a gente vê que realmente o negócio tá funcionando, é funcional, isso é muito bom. Hoje a minha convidada é uma mulher que eu já observo ela transitando ali
no Bene Indicium e ela é uma pessoa muito querida por todos. Ela é uma pessoa que ela realmente, a energia dela contagia todo mundo. O sorrisão dela, a hora que a gente chega ali de manhã, 6:30 da manhã, ela já está com aquele sorrisão de bom dia, bem-vindo, boa reunião, e isso é muito bom, esse lance da energia, porque energia é tudo, né? E aí quem é essa mulher? Tão simpática, tão, sabe, com essa luz aí, 6:30 da manhã. Ah não, ela é a Bárbara. Bárbara, deixa eu entender. Minha convidada hoje, Bárbara Utter. Ela é diretora comercial da Quiron Santos, unidade Zaros, que fica lá em Limeira. A Zaros é uma escola de negócios. Eu falando assim, nem eu entendo e nem vocês entenderam também. Mas a Bárbara está aqui para ela explicar tudo. O que é a unidade Quiron Santos? O que é Zaros, escola de negócios? O que eles fazem lá? Qual é o impacto que causa na vida das pessoas, dos alunos, dos empreendedores, dos empresários, das pessoas que vão lá? Qual é a importância na sociedade da existência dessa escola de negócios? Tudo. A gente vai saber tudo sobre tudo agora com Bárbara Utter aqui no Vencedores. Bem-vinda, Bárbara. Gratidão pelo convite. Adorei a sua apresentação. Bárbara, nesse exato momento, em algum lugar, tem uma pessoa com medo, com receio, porque tem conflitos de saber se vale a pena empreender no nosso país, que é um pouco difícil, né? Mas aí, através da vida de vocês que aceitaram esse convite, eu acabo conectando vocês com essas pessoas. Bárbara, hoje você está lá de frente como diretora comercial de algo muito importante na vida das pessoas. Você sempre transitou nessa área comercial? Como é que foi a história profissional da Bárbara? Lá atrás, vamos retroceder um pouco. Eu estou na área comercial há mais de 30 anos. Eu me identifiquei nesse caminho de atender a necessidade do outro, sanar uma dor do outro. Mas tu começou na área comercial com 5 anos de idade? Era Só bom. Não entendi agora. Eu tinha 13. Já não entendi. Eu tinha 13 anos. Com 5 anos tu começou na área... Não, já Quer tá 30 anos. Ai, que delícia. Eu já falei que eu quero vir aqui mais vezes. Eu tinha 13 anos quando eu comecei numa papelaria. Então, uma menina de Isso. 13 anos começou a trabalhar numa papelaria. Ponto. Essa menina, até chegar nesses 13 anos, papelaria, quem era essa menina Bárbara antes? Era uma menina mais envergonhada, era divertida, era alegre, era brincalhona, tinha amigos, mas era mais envergonhada, uma comunicação mais difícil, era mais tímida antes de... Tinha que ter uma proximidade para ter acesso Isso, à parte legal, à parte engraçada. Tá. Eu tinha muitos amigos, mas me entregava, né, de conversar, de se abrir, essas coisas com poucos. Eu era mais fechada, um pouquinho mais tímida, mais envergonhada. Tá. Mas eu me colocava à prova, eu acho, sabe? Eu lembro do meu pai falar algumas coisas pra mim que me marcavam e me colocavam à prova de me arriscar nas coisas. E o desejo de conquistar as coisas me movia. Então, mesmo envergonhada... Já novinha? Novinha. Assim, eu lembro, nessa fase, eu estudava e eu queria fazer um curso, que abriu uma possibilidade de um curso de espanhol em São Vicente, eu morava em Praia Grande, e eu fui atrás, mesmo envergonhada, mesmo... Sim. Era uma escola que na ocasião era gratuito, tinha que fazer lá uma inscrição, tinha toda uma questão, uma amiga minha foi junto, então assim, eu ia com vergonha mesmo, sabe assim, eu enfrentava as barreiras, mas Sim. eu lembro... Tu buscava, tu era uma menina que gostava de buscar conhecimento. Desenvolvimento, sim. Que legal, Na que escola legal. mesmo, né? Eu lembro da datilografia, sim, tá entregando, sim. né? Tinha essas possibilidades, eu me inscrevia. Eu queria coisas da minha vida, então eu sabia que eu tinha que correr atrás e
e investir em mim, melhorar as minhas habilidades ali pequenininha, novinha, né? Tá, mas você tinha, para você ter essa visão, você tinha dentro da sua casa alguém que tinha esse perfil Sim, também? quem me colocava muito pra cima nesse sentido de estimular que eu fosse atrás, que eu corresse atrás, que eu buscasse os meus sonhos de alguma forma, era meu pai e minha mãe, né? Tá. E meu pai era esse cara que colocava pilha. Não tenha medo, vai, a gente tá aqui, colocava gás, né? Você teve uma base familiar. Sim, de muita boa conversa, de muito estímulo. Não era uma família de condições financeiras elevadas, nada disso, mas era uma família próxima de conversar, de estimular, de se ouvir, de dar direcionamento. Então isso era legal, né? Sua base era pai, mãe, quem E um mais? irmão. Pai, mãe e um irmão mais Isso. velho que você. Mais novo. Mais novo. Ah, não, ele veio depois. Então, assim, É. naquele período novinho ali, a base era pai e mãe. Isso. Tá. Vivos ainda até hoje? Sim, bem? sim, tudo Tá. bem, graças a Deus. Como é o nome do pai? Mário. Mário. O que o seu Mário colocou aí dentro dessa mulher que até hoje tá vivo? Forte. Não ter medo, guerreira, de correr atrás. Ele foi muito essa figura e me inspira para eu não ter medo das coisas, me atirar, ter atitude, correr atrás, reinvenção. Meu pai teve trabalhos diferentes na tentativa, né, de acertar. Hoje tem muito tempo com a mesma carreira ali, com o mesmo negócio, mas ele teve momentos diferentes. Ele vendeu todo e vendeu camarão, sabe assim? Sim, Sabe aquela coisa? sim. E ele nunca esmoreceu, sempre foi muito guerreiro, trabalhador e tinha atitude, fazia bem feito. Ele ia fazer todo, ele fazia desenho da fachada, mostrava pro rapaz como que ia ficar. Fazia o camarão, ele inventava o folder pro restaurante para poder fazer o fornecimento do camarão. Sabe aquela pessoa que se dedica a entregar o melhor possível, mais que o combinado? Então é uma grande inspiração nesse sentido. E acho que foi aí que eu me baseei muito, sabe? Sem consciência na ocasião, Sim. né? Mas aquele movimento dele me inspirava a ter a mesma atitude, fazer o melhor, mais que o combinado, com muita honestidade, muita ética. Então, isso estava dentro de casa. E a gente convivia muito, sabe assim? Não era uma... não via o meu pai o dia inteiro e ele estava... Não, era almoço, era café da manhã, era jantar, ou se ele estava o dia todo fora, pelo menos o jantar. Então, essa base me ensinou muito, né? No comportamento, nas relações, né? Onde eu podia me meter ou não. Então... Se eu falar pra você agora, Bárbara, fecha os olhos e me dá uma lembrança, você e seu pai que tá marcado aí, qual lembrança vem? Eu gosto muito de quando eu era muito pequenininha e a gente fazia castelo de areia na praia. Eu gosto muito dessa memória, assim. Ele sempre foi aquele pai que brinca, sabe? Que senta junto, que participa. Não é aquele só que ensina, impõe falando. Não, essa memória do castelo de areia sentada no chão cavando, ele já fez isso com a minha filha. Então, é uma memória... Que legal. Que é gostosa, assim. O nome dele mesmo? Desculpa. Mário. Mário, né? Esse episódio é seu, Bárbara. Vamos deixar uma mensagem eternizada pro seu Mário? Fica à vontade, olha nessa câmera aqui e manda uma mensagem. Ai, que difícil. Pai, você é um cara inspirador, muito guerreiro, passou por poucas e boas, mas sempre sorrindo, ensinou tudo que podia pra mim e pro meu irmão. Até hoje você me vê, você tá linda, isso é maravilhoso. Então, eu quero dizer que viva pra sempre, que eu quero você comigo por toda a eternidade. Você é um cara especial e sempre foi a melhor figura de homem na minha vida. Então, se ninguém tinha os seus requisitos, eu não considerava um homem adequado. Te amo. E a mamãe, qual o nome? Marta. Dona Marta, mesma coisa. O que a Dona Marta enraizou aí dentro dessa mulher? Minha mãe é muito semelhante ao meu pai também, muito trabalhadora, muito guerreira. E assim, fez questão de unir a família o tempo inteiro, de apaziguar as situações, né? Porque eu e meu irmão, a gente tem uma diferença pequena, e menino e menina, né? Então é aquele cão e gato, assim. Então ela tinha um jogo de cintura de tentar orquestrar tudo para que a família se desse bem. E até hoje é uma coisa que ela tem forte, vamos nos unir, vamos nos ver, vamos almoçar, vamos jantar, vamos não sei o quê. Então ela faz uma questão muito forte de manter o laço todo mundo unido. Ela quer todo mundo na casa dela, ela quer todo mundo junto. Então é essa figura que une, que é família, que quer todo mundo bem, que ajuda no que pode, que se desdobra, sabe assim? Trabalha, cuida da casa, mas se precisar uma força, ela ajuda um filho, ajuda o outro. Então é uma mãezona, assim, bem M maiúsculo. Essa é minha mãe.
Deixa uma mensagem eternizada para ela. Mãe, você é inspiradora, uma prova de resiliência, de força, de união, né? Você nunca deixa a peteca cair. E isso me ensina muito. Sempre foi carinhosa, sempre respeitou o momento de cada um. Sempre me ajudou em tudo que podia e sem ficar questionando nada, né? A maior doação de amor do mundo. Eu te amo demais. Muita gente, Bárbara, infelizmente, não tem uma estrutura familiar que você tem. Sim. Muita gente não tem o apoio que você tinha, infelizmente, né? E essa base familiar, com certeza, pesou muito nas suas escolhas, né? No seu trilhar, vamos dizer assim. Quando você completou os 13 anos, você foi para uma papelaria, trabalhar na papelaria. Você foi trabalhar por uma opção sua ou porque realmente era um contexto que você entendia a responsabilidade de ajudar? Era assim, o núcleo familiar, ele era ok financeiramente, assim, no sentido de eu e meu irmão estudávamos em escola pública, essas coisas assim, mas tínhamos ali qualidade de vida dentro de casa. Sim. Porém, nunca foi fácil, né? Aquela coisa que sobra e nada disso. Sim. Então, para que a gente quisesse algo a mais, sabe? Assim, um mimo diferente, alguma coisa, a gente precisava batalhar, correr atrás. Eu não precisava ajudar a pagar uma conta em casa. Entendo. Mas se eu quisesse uma coisa um pouco diferente, de repente um tênis, alguma coisa, seria bacana eu contribuir nesse sentido, porque iria ser mais difícil dentro de casa. Então, eu não fui precisando, mas era mais uma vontade de construir coisas e sonhos meus. Então, buscar uma independência. Exatamente. Não foi um trabalho para ajudar a família nesse sentido. Eu acabava ajudando porque isso, Sim. né? Mas era para realizar desejos meus, coisas que eu gostaria de ter, né? Sei lá, na ocasião, vai. Um material diferente, um tênis diferente, sim. Não, ou sei super lá. entendi. E depois um pouco maior, um shampoo diferente para o cabelo, porque as coisas têm um custo diferente. Na ocasião era esse um contexto. E aí eu fui por isso, e também, assim, a independência, o que você falou. Tinha vontade de começar uma história, de alcançar objetivos. Então foi nesse caminho. Ali na sua idade, novinha, 12, 13 anos, 11 anos ali, você já tinha ali um círculo de amigas, né, de pessoas próximas. Você se sentia um pouco fora da bolha daquela turma por conta dessas buscas, desse querer? Várias vezes, porque é uma pena isso, né? Mas por mais que a minha realidade era simples, das colegas também, da escola também, eu tinha mais força de vontade que elas. Eu fui me distanciando com o tempo, eu tinha poucas amigas por esse motivo, que tinham essa visão de querer uma vida melhor. Eu tinha mais amigas que já tinham uma vida... briga no final do dia, que foi acessar drogas, que ficaram grávidas, né, com 14, 15 anos ali perto. Então eu tinha uma realidade muito mais complexa perto. Só que eu não queria nada daquilo, né, onde eu morava, nas condições que eu tinha. Então eu não tinha tantas amigas assim, porque eu não me identificava com tudo isso. Eu me dava bem com as pessoas. Sim, diferente, sim. né? Relacionava bem, tá tudo bem. Você tá falando disso e me lembra de um modo que eu vivi numa fase que era bem típico das escolas na ocasião, era modo sobrevivência que eu brincava. Porque quando eu cheguei nessa escola, eu era diferente. Eu vim de São Paulo aos 9. Então, eu chamei uma atenção de forma ruim, né? Tipo, ela é bonita, ou ela é assim, ou ela... né? Então, eu me defendia de não apanhar, entendeu? Sim. Era uma fase tensa. Eu aprendi a me relacionar com esse universo que eu não conhecia. E aí depois eu fui convivendo, então eu aprendi muito da minha história de relacionamento, de jogo de cintura, foi dessa fase da sobrevivência, do início, né, de você ser olhada e correr riscos, né, então no início era isso, tentar não apanhar na saída, Sim. vamos falar, era bem isso, e essa é a realidade. E depois... E não por você ser uma pessoa ruim ou uma pessoa que causava, atenção, era só porque chamava atenção. Porque era diferente no núcleo. Sim. E aí também tem as outras questões, né? De se algum menino que aquela menina gostava, se de repente ele me achou bonita ou alguma coisa assim, me chamou atenção porque era nova, não era porque era nova na escola. Então tem esse contexto inicial, né? Do bullying. Sim. E aí eu aprendi muito com isso. Aprendi muito a me virar, a me aproximar, a fazer amizade com todo mundo, a mostrar que eu era legal
né? E mesmo sendo a nova ali no pedaço, que eu tinha meu espaço. Então foi um aprendizado também para depois trazer isso até para hoje, né? De relacionamento, de falar com as pessoas. Sim. Enfim, mas o início foi meio tenso, Nossa, assim. quando você fala sobre... É muito louco, porque quando você fala sobre a minha realidade ali era uma e eu não queria... Aquilo ali não... Eu não me via ali. Isso é muito forte, Bárbara, porque tem muita gente que, infelizmente, se anula para poder estar num grupo, para poder ser aceito, para poder fazer parte, sabe? Eu sempre falo isso, para as pessoas irem aprender com todo mundo. Se você gosta de algo, vai buscar conhecimento com todas as pessoas daquele algo. Por quê? Porque muitas vezes você vai aprender com aquelas pessoas ruins o que não ser, o que não fazer. E assim, você realmente, essas pessoas, essa mulher que você é hoje, com a sua personalidade, com a sua postura, com a sua convicção, não tem achismos, tem convicção, essa mulher realmente ela foi forjada com essa turma toda. Sim. É fato. E isso é muito louco, porque as pessoas só vão entender isso na fase adulta. E você entendeu isso na fase que você mal sabia por quê. Sim. Isso é muito louco, é muito legal isso. E quando você se depara, Bárbara, com pessoas já adultas, vivenciando isso que um dia você vivenciou, como é que fica a tua abordagem, como é que fica o teu cuidado, o teu zelo com essas pessoas? É interessante que eu trouxe isso que você falou do início, né, de relacionamento e dessas situações vivenciadas, eu trouxe isso para a liderança. Eu, por muito tempo, liderei pessoas, né, desde os 19. Na última oportunidade foram 40 pessoas de idades diferentes. E você falou, muita gente não tem isso em casa, pai, mãe, história, base, legado. E aí é o ponto. O que eu percebo na gestão de pessoas, que eu aprendi muito e eu trouxe, que é esse acolhimento, é justamente o que eles não tinham. Né? Então eu entendo muito isso, mesmo tendo. Porque essas pessoas, elas acolhidas, quando a gente escuta, para dar atenção, entender cada um, fica muito mais fácil da gente se conectar, de eu respeitar a história dela, e da gente trabalhar junto, fazer uma sinergia numa boa, ter uma conexão e um respeito. Então eu conseguia liderar pessoas a partir desse aprendizado, porque o que eu tive elas não tinham, então a carência vinha muito anterior. Então como é que ela ia ser comandada ou liderada por alguém se ela não tinha respeito ou carinho pela família em casa, porque muitas vezes ela nem tem parte da família, né? Então essa chave de virada, infelizmente no nosso país, essa é a grande maioria das pessoas, né? Sem acolhimento em lugar nenhum. E aí elas recebem muita porrada ao longo da vida, nos lugares qualquer que fosse. No atendimento, no restaurante ou até do chefe. Levar porrada é normal, quando recebe carinho já estranha. Estranha, mas rapidinho a gente se conecta. Rapidinho existe um respeito e um acolhimento. Cara, você é legal, eu não sabia que você tinha esse lado, e a coisa funciona muito melhor. Então, aí eu entendo que entender de gente e escutar as pessoas e querer o melhor delas de verdade, genuinamente, é onde todo mundo vai longe. E essa pessoa, ela começa a... Eu tenho histórias muito legais, assim, de ter desenvolvido pessoas que hoje são empresárias, que conseguiram cargos melhores, porque eu fui tocar nesse ponto e mostrar para elas que elas eram capazes. Muitos não acreditavam nisso. Elas enxergavam assim, eu ganho para isso, e não imaginavam que podiam fazer um curso, abrir um negócio, ter uma vaga nova, comprar uma moto, fazer o aniversário de um filho, fazer uma festa. Mas isso até que é um tanto quanto cultural, né? Sim, sim. A gente vem sim. Mas é legal quebrar isso. Nossa, é maravilhoso. É muito... maravilhoso. Eu descobri isso no caminho, de mesmo trabalhando ou no comercial ou em algum outro lugar, eu consegui que as pessoas que estivessem à minha volta tivessem transformação na vida delas. Então isso sempre foi muito gostoso. É, né? Maravilhoso. É uma sensação assim, que legal. O que eu sei até aqui na vida, né? Porque eu tenho muito a aprender ainda, mas o que eu sei até aqui eu vou passar o que eu puder e vou querer o melhor do outro. É isso. E assim, ter uma resiliência e uma perseverança, porque as pessoas ficam com medo, né? Pô, ninguém nem olha pra mim, agora você vai me dar atenção. Sim. Mas quebra-se a barreira logo, porque elas percebem que é genuíno, que é pro bem, que, poxa, que legal. Mas é o que você falou, essa base que eu tive não é comum. Sim. Não é mesmo.
eu percebo assim, ao longo da minha história toda, de me relacionar com pessoas em geral, ou liderando alguém. E faz toda a diferença. Faz muita Só que diferença. se ela não teve lá, eu vou dar. Dentro da minha capacidade, sim, né? Sim, do que sim. eu puder. Porque eu acho que vai ser muito engrandecedor e todo mundo sai ganhando. Você tem uma pessoa mais produtiva no negócio, ela vai ser feliz porque ela consegue acessar coisas que ela nem imaginava. Então, isso é muito engrandecedor. Me tornou... eu me torno uma pessoa muito melhor nesse caminho, assim, aprendendo isso, entendendo o que eu tive, como proporcionar de alguma forma. Eu não sou mãe e pai daquela pessoa, mas como líder, como gestora, como parceira de negócio, enfim, se eu puder fazer um pouquinho de diferença, eu quero deixar essa sementinha, sabe? É sobre isso. Você falou, me lembrou um episódio. Na minha vida inteira eu já trabalhei com muitas coisas e tudo que eu me propus a fazer na vida, eu sempre quis ser o melhor naquilo. Não o melhor quero ser melhor do que o fulano. Não. Eu queria eu era o meu concorrente, eu era o meu, sabe? E aí eu trabalhei muito com dança na minha fase adolescência, né, jovem e tal, eu trabalhei muito com dança. E aí eu comecei a criar vários projetos sociais pelo Brasil afora, e aí eu fiz um projeto social lá em Porto Alegre. Nessa ocasião eu devia ter uns 20, 21 anos, 22. E aí eu fui para Santo Ângelo em 2002, aí já era 2006, já estava bem, já faz uns 20 anos praticamente. Eu fui em Santo Ângelo, que é uma cidade missioneira do Rio Grande do Sul, fui ministrar um workshop de dança lá tal, e aí acabei fechando uma parceria com a prefeitura, com a Secretaria de Cultura tal, e comecei a ministrar lá algumas aulas de dança. E lá em Santo Ângelo, nessa cidade, no batalhão, no Exército, tem um projeto chamado Projeto Curumim, que é um projeto que eles pegam todos os menores infratores da cidade, colocam no projeto e os menores só saem dali já direto para o Exército. Então é como se fosse não é uma prisão, mas como se fosse você tá no lugar de ir para a FEBEM, eles vão para o Exército, ficam ali naquele contexto, a cada 15 dias vai, final de semana, visitar a família, mas eles já saem dali na carreira militar, ponto. E aí tem aula de tudo. E aí eu fui com o projeto de dança. Beleza. Aí um belo dia eu estava na cidade, na rua ali, conversando com os alunos, outros alunos de academia, e aí passou 3 rapazes. E aí o pessoal meio que ficou com medo daqueles 3 rapazes se aproximando. E eu não conhecia, não sabia do que se tratava, e o que acontece? E eles, não, esse pessoal aí é o pessoal, é o pior escalão da cidade na parte do crime mesmo, né? E eu, deixa eles. Aí eles passaram, cochicharam um com o outro, um voltou e falou, você que é o Emerson, professor de dança? Aí eu, sim, sou eu. Aí ele, quero falar uma coisa com você. Professor, tu não me conhece. Eu sou detento, saí agora na saidinha de Natal para visitar minha família, daqui a pouco eu vou voltar. Eu quero te agradecer, porque o meu irmão, ele é do Projeto Curumim, ele tá no Projeto Curumim, ele foi me fazer uma visita esses dias e eu falei para ele, tu não tá roubando na cidade não, né, moleque? Por quê, professor? Eu vou morrer, ou na mão da polícia, ou na mão de um desses 2 aqui que tá do meu lado. Eu sei que o meu final vai ser esse. Só que o meu irmão não vai ter esse final. Sabe por quê? Porque o meu irmão foi me visitar e aí eu falei pra ele, não tá roubando na cidade não, né? Ele falou, não, mano, não posso roubar. Porque se eu roubar, eu não faço aula de dança. E eu quero ser um professor de dança igual ao meu professor. E todos os projetos que eu criei, Bárbara, eu nunca fui focado em ensinar a dança. Eu sempre fui focado em demonstrar, tirar de dentro de mim, para aqueles corpos, humanidade, sabe? Simplicidade, saber como ser um ser humano respeitado, conceituado, admirado. Então, quando você fala sobre sair de dentro de você o melhor, não está saindo dinheiro, não está saindo, está saindo cuidado, zelo, carinho. E quando você tira e joga em outra, é maravilhoso, é sensacional, é muito bom. Só que você falou que com 13 anos você começou a trabalhar numa papelaria
e aos 19 você já estava liderando um grupo de 40 pessoas de idades diferentes. Espera aí, então em 6 anos você deu esse salto? Não, aos 19 eu tinha umas 13 pessoas. 13. 40 foi nos últimos Não, tudo 10 bem, anos. tudo bem, mas eu digo assim, Foi. como é que foi? 6 anos, uma menina que foi trabalhar numa papelaria e em 6 anos já estava como líder de pessoas. Como que isso aconteceu? Foi desafiador, vou te falar. Então, como é que foi isso? Nessa trajetória eu tive algumas experiências e fui melhorando cada vez mais o meu desempenho comercial, né? Na papelaria você entrou na Não, função na papelaria de... até fiquei pouco, vendas mesmo, ali Vendas. no balcão. Então, aí da venda tu foi pra onde? Papelaria? Dá pra papelaria, eu fico ali um tempo. Quando eu entro na faculdade aos 17, eu precisava pagar a faculdade e eu entrei numa coisa e fui trabalhar em outra. Eu entrei em publicidade e consegui um trabalho um pouco antes disso num escritório de advocacia como secretária. Essa fase que eu não fui comercial. Trabalhei ali um tempo e aí a outra oportunidade que foi aos 19, ali fiquei uns 2 anos. Na próxima oportunidade aos 19, eu já trabalhava num sindicato e a gente, além dos benefícios do sindicato, trabalhava com planos de saúde. Sabe, planos de saúde que o sindicato comercializa, daí ele tem os benefícios internos, dentista, não sei o quê. Eu tô tentando lembrar tudo isso. Sim. E ali, precisamos ao longo de um caminho, eu comecei como secretária, como ajudante, atendente, vendas. Vamos montar um time, a gente monta um time ali, né? A própria de vendedores de rua, né? Vendedores de externos. Saúde, exatamente. E aí você lidera... E caiu no meu colo esse desafio, porque quem estava lá, que cresceu esse caminho aí, fui eu. Bárbara, toma conta da equipe de... Isso. Legal. Monta a turma, então a gente fez seleção, dinâmica. Eu comecei a aprender um monte de coisa que era nova para mim. E foi bem desafiador, assim. E como que você aprendeu, ou como você aplicou uma dinâmica sem ter vivenciado a dinâmica? Não tem nada que eu não vá atrás. Não tem. Você vai, você pesquisa, você fala com alguém. Eu não tenho esse medo. Muito legal. Precisa montar? Você me pedir ajuda, né? Lógico, mas lá. E vai contratar alguma empresa, alguma coisa? Não, é a gente, é sempre assim, né? Você não tem nenhum profissional, vamos lá. Então, urgência. Vamos atrás, né? Então, fui atrás de dinâmica, fui atrás de informação. Você lê, você corre atrás. Não tem... Que legal. Não tem esse medo de... Tem cada coisa que eu já fiz. Que legal. E aí, fui para correr atrás. Então, a gente fez dinâmica, pedi ajuda, né? Para algumas pessoas da equipe, para selecionar pessoas. E montamos ali. E aí, você vai se moldando. Você vai se colocando tua pelinha em jogo o tempo inteiro, vai aprendendo. Só que eu era muito novinha e a equipe, a grande parte mesmo, era mais velha do que eu. Sim. Então não é muito fácil, né? Você se colocar, ter autoridade ali para as pessoas te respeitarem, não, né, gritar nada disso, mas colocar informação e tal. Mas eu sabia muito do interno, sabia muito do produto, eu sabia muito lidar com aquele tipo de cliente. Então eu fui treinar esse pessoal baseado no meu conhecimento. Então eu sabia, naquela ocasião, mais que eles, né? Então, aí isso foi dando certo. Então, assim, eu tinha 11, 12 pessoas ali que eu tava liderando, sempre tinha uma ou outra aqui, né? Você é muito novinha, você não sei o que e tal, mas vamos lá. Então, eu andava junto, ajudava a bater meta, porque eu era muito determinada, focada, enfim. Mas foi uma experiência bem, bem desafiadora nesse sentido, porque a gente contratou pessoas de gerações diferentes e eu era muito nova mesmo. Por mais que eu tinha força de vontade, conhecimento técnico, sabia do produto... como é que lidera pessoas, né? Como é que eu engajo uma pessoa de 30, de 40, que me respeite, né? Naquela ocasião, 20 e poucos anos atrás, então, assim, era desafiador. Foi bacana, né? Deu certo ali por um tempo, depois eu que saí, dando continuidade, mas aprendi muito também. Então, eu acho que é isso, tirar proveito de tudo, conhecimento de tudo, e sempre com muita humildade. Eu não tinha nenhum problema em ouvi-los com respeito, ali para entender, para fazer correção, batalhava por eles também algumas questões que eram necessárias, era um interesse de todos, mas aprendi muito ali também. Mas a melhor forma de aprender é ensinando, né? É muito bom. É muito bom. E você corrige a rota também, né? Você percebe as melhorias. E eu acho assim, posso falar? Eu acho que tem muita gente que se coloca, né, como líder, ou como gestor, ou como consultor, mas nunca viveu aquilo de verdade. E aí é onde tem gap, não adianta. Então, assim, eu sou consultora de vendas, um exemplo, de dar consultoria mesmo. Tá, e quanto você ficou atrás do balcão? Quantas horas de voo você tem? Né? Quantos nãos, quantos clientes mal atendidos, quantas pessoas te trataram mal? Então,
sabe? E aí, nesse caso, eu tinha vivido tudo aquilo, né? Sim. Como que era o cliente, como é que era o perfil, o que acontecia, quanto a gente apanhava, tal. Fui pra rua junto para entender a dificuldade. Então, fui ganhando respeito junto, vivendo perrengue junto, né? Explicando tudo que eu já tinha... E assim, como tinha base, ajudava. Ah, não, deu certo, o jeito que você tá falando deu certo. Opa, aí tinha o respeito, ia ganhando, conquistando, né? Um pouquinho cada dia. Mas foi... desafiador. Sim. Não é fácil. Olhando assim, né, na tua linha do tempo, eu acabo vendo, Bárbara, que tipo, não é uma questão de dificuldades, né? As suas dificuldades eram outras, porque as suas dificuldades elas estavam ali linkadas com o conhecer mais, o aperfeiçoar mais, o me qualificar mais, o me entregar mais, o servir mais. Então, é mais ou menos isso, né? Sua dificuldade sempre está entrelaçada ali com doação, desempenho, desenvoltura, resultado. Sim. É isso, sempre pressão também, né? muita, sempre. Mas eu acho que era isso, eu acho que também como eu era muito determinada, corria atrás, tinha muita força de vontade, muita atitude, né? Eu era muito comprometida. Eu acho que as pessoas que estavam ali à volta enxergavam isso, então colocavam o desafio na minha mão. E eu ia atrás. E o que eu tinha dificuldade, eu pedia ajuda, sempre fui muito humilde nisso. Isso eu não sei. Como é que eu faço isso? Me ajuda aqui. Então, isso também mostrava que podiam confiar em mim, né? E que se eu tivesse alguma dificuldade, eu ia sinalizar, eu não ia fazer nada errado. Então, isso foi legal também. Foi Bacana. Engrandecedor entender que as pessoas enxergavam essa força em mim. Tinha hora que nem eu, né? Falava, meu Deus. Bacana. Mas foi legal essa trajetória, assim, foi bem legal. E como é que Kiron entra na sua vida? É muito interessante aí. Essa unidade aqui, ela tem por volta de uns 13 anos. A Zaros tem 30 anos. Essa unidade, ela tem 25 anos, desculpa. Essa unidade tem por volta de 12, 13 anos. Só que antes de ser essa unidade, ela era gerenciada à distância, ou tinha uma comercial aqui, mas não tinha uma equipe aqui, nem estratégica, nem administrativa, nem de marketing, nada. Era uma escola de negócios que estava querendo fazer algo, mas ainda não tinha uma estrutura. Seria isso? Na verdade, em Limeira já, né, 25 anos. Só que em Santos, né, nasceu em Santos porque a Simone Zaros casou com o Fred. E os amigos do Fred falaram, olha, o Kiron é legal, que o programa Kiron é um programa de 14 meses, né, um programa empresarial. Sim. Que legal, tá dando certo aí. E eles já estavam na 7ª turma, lá, em Limeira. E os amigos empresários aqui pediram... vou contar esse caminho para falar da minha chegada. Sim, claro. Pediram para Simone e para o Fred, poxa, traz o Kiron, né, o programa, para cá, para nós. Vamos juntar aqui os amigos empresários e vamos fazer, porque o curso é para empresários, esse. E aí eles montaram a turma 8 aqui. Existe um número de turma, então a gente conta Limeira em Santos até hoje. Legal. E aí montaram a turma 8 aqui. E Kiron são siglas juntos? Não, a Simone deu alguns nomes, ela que batizou os nomes dos programas, baseado na história dela, né? Que o sobrenome dela é Zaros, e aí vem os outros nomes da mesma origem. Tá. Então aí ela deu Kiron, tem Orion e assim vai. Perfeito. E aí montaram a turma 8 aqui com esses amigos, né? E aí aqui ficou uma comercial cuidando aqui para montar as turmas. Uma pessoa fazendo comercial. Mas não era uma unidade. Tá. Né? Existia todo esse gerenciamento direto de Limeira. E foi acontecendo. As turmas foram acontecendo aqui. Tinha um distanciamento grande entre as de lá e aqui, né? 8, 11, 18. Então, 7 turmas lá, 6 turmas lá para acontecer uma aqui. Entendi. Mas a pessoa foi desenrolando, né? Amigo, indicação, tal. Quando chegou, acho que na 10ª turma, 9ª turma aqui, isso já tem uns 3 anos mais ou menos, aí sim a unidade nasceu. Então, como é que aconteceu? O Diego, que é o diretor aqui da unidade estratégico, né, que cuida de tudo, né, e eu divido com ele essa outra parte da parte comercial e tudo mais, ele fez o Kiron 11, a 2ª turma em Santos. Ele tinha uma empresa, só para chegar no meu. Sim. E aí ele, nessa trajetória dele, ele entende que tem que vender a empresa e começa a auxiliar a Simone Zaros em algumas organizações da estrutura aqui. Não tinha a unidade ainda. Sim. E ele começa. Mas aí ele começa a ajudar também em alguns outros setores, marketing lá e tal, dar aula aqui, enfim. E nasce essa relação deles. Quando chega há uns 3, 4 anos atrás, ele assume a unidade aqui de verdade, para ter o administrativo aqui, o estratégico aqui, tudo. Então, eles construíram um relacionamento
e realmente nasce. E ele me convida, eu conheço ele há quase 30 anos. Que legal. E é amigo do meu marido, somos um grupo de amigos que convivem Sim. muito juntos, sabe aquela coisa de ver o filho Sim. nascer, passeia, viaja, Perfeito. enfim. E ele me convida, eu já estava num outro lugar há um bom tempo, mas eu estava já achando que ali já não combinava mais, sabe? Por vários motivos, já tinha concluído o meu ciclo. E ele me convida bem nessa hora. Vem me ajudar, você tem esse lado que eu não tenho, vamos... Falei, opa, vamos sim. Ele, sério? Eu falei, vamos sim, vamos encarar essa. Então eu faço essa transição e vou para o Kiron. Então eu chego no Kiron nesse momento que a gente realmente estava ali consolidando a unidade. Nascendo a unidade mesmo. A unidade mesmo. Perfeito. Então eu vivencio o processo, né? Eu faço o programa, participo da turma 67. E aí eu aplico todas as ferramentas do Kiron na unidade. E aí a gente viu muita transformação. Isso foi legal. Porque quando eu conheci o programa, eu já tinha conhecido há um tempo atrás, tentando trazer um amigo para o Kiron. Que eu não era, eu era gestora, não era gerente de uma unidade, mas eu não era a dona da unidade, eu não era empresária. Então eu tentei trazer uma pessoa e eu conheci o Kiron, através do Diego, tudo para apresentar. E eu já tinha me identificado muito, porque ele usa muito a base comportamental, essa gestão genuína, humanizada. Então ele tinha muito da minha característica, do meu DNA. Então, foi muito legal trabalhar com isso, né? Porque realmente faz parte do meu propósito. Tem tudo a ver comigo. Então, eu me conectei completamente. E aí foi isso que aconteceu. Eu fiz o programa e coloquei em prática as ferramentas todinhas na unidade. E a gente teve muito resultado. A gente cresceu a unidade ali de cara a 600%, sabe? A gente tinha uma turma aqui e 7 em Limeira, a gente passou a ter uma aqui e uma em Limeira. Então eu montei a turma 70, 72, 74, 76. Sim. A gente aproximou muito do desempenho de uma empresa que estava super consolidada em Limeira. Né? Usando tudo que a gente podia de conhecimento. E é engraçado você contar essa história, desculpa te cortar já. Imagina. Te cortando, porque a unidade de Limeira já tinha o método, Sim. Já tinha todo, né, o cronograma que tem que seguir a cartilha, só que talvez não era aplicado. Aí chega a Bárbara, vai lá, participa, sente, vivencia, já junta, já conecta com o que você já tem mesmo, que tem tudo a ver, o humanizado, e aí você começa a aplicar algo que já era só eles já terem feito, mas não era o momento deles fazer, porque acho que tudo tem um porquê, né? Sim. E ali nasce a unidade junto com toda a tua expertise, tua experiência, e é muito, muito, que história bacana, porque muito legal. Você faz parte mesmo. Assim, você faz parte disso, isso faz parte de você, e eu acho que você não se vê mais sem isso. Exato. Eu sou muito feliz no que eu faço e no que, assim, o mais importante de tudo é muito legal mesmo. Eu me emociono junto, tô ali em vários momentos especiais que a gente tem no processo, porque o que eu mais gosto de ver é a transformação deles. Sabe? Isso é muito legal. A gente também tem um outro programa para líderes. Eu sou apaixonada para ver essa galera, gerentes, líderes, braço direito. Eles têm uma evolução muito grande. Porque a gente trabalha muito comportamental. Dentro de sala de aula tem psicólogo, existe o desenvolvimento humano. Sim. Né? Porque nós não somos pessoas diferentes, né? Sim. Os nossos problemas refletem, quem a gente reflete. Então a gente trabalha todo esse conjunto. E ver uma pessoa entrar de um jeito e ir melhorando ao longo do caminho, impactando vidas à sua volta, impactando pessoas dentro da empresa, da vida pessoal. Na última aula de líderes, eles deram depoimentos que todo mundo fazia chorar. Que resgatou casamento, que se deu bem com a família que não falava, que melhorou a comunicação na empresa, que tem respeito, que ia deixar a empresa, não vai deixar. Nossa, assim, uma coisa que, sabe, nossa, impactamos uma sequência de vidas que a gente não consegue nem contabilizar. Né? Então, é muito, muito gostoso e gratificante, porque reproduz exatamente como eu agia com minhas equipes, né? Claro, depois eu aprendi outras ferramentas que podia ter feito mais coisa ainda. Claro. Mas, assim, a essência do humano, do genuíno, a forma de conduzir, é muito do que a gente apresenta aqui. Muito, muito, muito. Então, eu sou muito feliz de estar, né, nesse contexto aí, nesse propósito, nesse legado que a Simone deixou. E pretendo aí, o sonho dela era, ela falou assim, eu tenho vontade de mudar a minha cidade, lá atrás, ela tem um depoimento lá atrás, o que eu gostaria era de mudar a minha cidade através de um bom atendimento, de pessoas melhores, de tudo. E eu reproduzo isso aqui, eu quero deixar uma Santos melhor, se for um bairro melhor, se for algumas lojas melhor, se for, tudo bem, mas se puder ser uma Baixada Santista com atendimento melhor, com uma gestão melhor, com empresários com melhores resultados e seus liderados também, será incrível.
Perfeito, perfeito, perfeito. Muito bom, Bárbara. Quando você contou um pouco da sua história, você contou um pouquinho da sua infância, adolescência, juventude, e aí você chega agora na Kiron como diretora comercial, impactando vidas, transformando a vida daqueles empresários, empreendedores que estão chegando ali e fazendo parte, né, daquele propósito ali que hoje você não se vê fora. Quando você olha no espelho, você vê uma vencedora? Ah, com certeza. Eu acho que eu não tinha pensado por esse olhar. Eu vejo ainda uma lutadora. Eu nunca pensei em vencedora. Acho que eu olho e falo, caramba, mulher, mais uma guerra, mais uma batalha. Mas pela sua pergunta, sim, com certeza. Vejo. E agora, quando empresários, empreendedores, pessoas que a gente sabe que tudo é emocional, tudo é a mente, é o que conduz, de fato. A gente sabe que tem empresas que infelizmente não vão para frente por causa da mentalidade de quem está na liderança, e é fato. E de repente, nesse exato momento, tem pessoas que não conhecem a unidade, que não conhecem ainda, né, a Kiron. O que você pode falar para essas pessoas de forma assertiva para que elas pelo menos tenham aquele movimento de se permitir a ir conhecer vocês? É assim, a gente costuma falar uma coisa dura, mas é real. Tudo que acontece numa empresa, né, no caso, nesse foco, é culpa do dono da empresa. A pessoa fica impactada. Se for coisa boa, culpa dele. Então, vitória. E se estiver acontecendo alguma coisa ruim, né, alguém está reclamando de alguma coisa, também é. Porque está no controle dele fazer qualquer mudança. Essa que é a realidade. E muitas vezes quem está fazendo essa reclamação, né, o meu colaborador isso, a empresa aquilo, porque o fornecedor, geralmente é o dono da empresa. Então, o que eu sugiro sempre? Parar para refletir. O que eu posso fazer de diferente? Então, se ele parar e falar, eu quero algo diferente, eu não estou contente com tudo, né? Eu gosto do meu negócio, estou feliz, eu quero continuar com esse propósito, mas eu não estou contente com algumas coisas, eu quero mudar, é a hora de conhecer. Porque nós vamos fazer esse trabalho conjunto, né? O Kiron, ela é uma mistura de ferramentas de gestão com comportamento empresarial. Então não adianta eu só ensinar uma planilha, uma ferramenta para esse empresário, porque se ele estiver fechado, travado, não concordar com nada, ele não vai aprender, então não vai ter resultado, e o nosso foco é resultado. Então eu falo, nem vem, porque senão eu não vou dar resultado para ele. Então eu preciso trabalhar as duas partes, né? O olhar dele, ser reflexivo, opa, peraí, isso está no meu controle, não está, o que eu posso fazer? E aí sim a ferramenta se encaixa, porque daí a gente vai ensinar como engajar as pessoas à sua volta, como entender do fornecedor, como olhar para uma planilha, como. E aí, se ele estiver aberto, vai conquistar o que ele quiser. Então, assim, o que a gente percebe é uma pena, né? Mas acontece muito. Quem vem pro Kiron tem ganhos absurdos, tanto que a fala sempre é a mesma, eu brinco com eles, fala um pouquinho mais, eles falam divisor de águas na minha vida, mudou tudo na minha história, enfim. Porque realmente a gente faz uma mistura tão grande de tudo isso que ele faz um 360. Ele melhora o casamento, melhora a relação com o filho, melhora o negócio, melhora a liderança, é muito legal. Então, assim, esse empresário que quer algumas mudanças, ele vai encontrar isso e mais ainda no Kiron. E o empresário que quer crescer, ele vai encontrar muita coisa no Kiron. O empresário que está no começo, está embananado, tem dúvida, não sabe o que fazer, porque realmente é uma questão real da nossa realidade, da nossa cultura, né? Os empresários, eles são muito técnicos. Normal, eles sabem fazer aquilo, né? Eu sou advogado, eu sou dentista, eu sou... Enfim, eles não têm conhecimento, não é uma culpa deles, da gestão do negócio, da parte estratégica, da base, como liderar, como contratar, como treinar, enfim, todos esses pilares necessários para uma empresa acontecer, a gente vê no programa. Só que sempre com essa mescla da questão com ferramenta, como gestão de pessoas, comportamento empresarial, como é que eu me posiciono, como é que eu peço, como é que eu dou comando, como é que eu dou feedback, como é que eu engajo essa pessoa, como é que eu construo a cultura da empresa,
Como é que eu imprimo meu DNA aqui? Como é que eu faço que todo mundo... Como? Essa é a pergunta de sempre. E o legal do processo é isso, a gente consegue fazer com que esse empresário entenda tudo isso e a gente pega na mão mesmo, ajuda a caminhar para ele conseguir passar por cada desafio que ele encontre por ali. Algumas coisas eles têm muita habilidade, mas outras não. E às vezes tem um gap ali que prejudica o resultado final da empresa. E aí ele começa a fazer esses ajustes com o nosso conhecimento, condução, e ele vai entendendo que é importante, tá? Ele vai falar, nossa, foi mais rápido. Olha, foi diferente. Nossa, eu demorava tanto para resolver isso. Eu tinha que fazer reunião da reunião e não é mais assim. Então, ele mesmo se surpreende como a gente consegue tornar tudo um pouco mais fácil. Tem gente que vem para o Kiron com medo. Fala assim, eu vou ter muita atividade, eu vou ter muita lição, achando que é um curso, sei lá, não entendo muito às vezes porque essa pergunta, mas tá tudo bem, acontece. Não é isso, a gente vai ensinar como fazer melhor, como fazer mais fácil, como fazer mais rápido. Coisas que de repente ele não olhava, olhar, que é importante. E aí a rentabilidade vem. Aí a empresa fica um pouco mais sólida. E mais importante, não é uma empresa frágil. O que eu digo com isso? Quando o empresário vem, a grande maioria, ele vem preso no negócio. Ele tem que abrir, ele tem que fechar, ele tem que botar a mão. Se ele não está lá, não funciona. Muitas vezes é o olhar dele, outras vezes é a realidade. Mas se ele parar para pensar, se ele faltar, o que vai acontecer com a empresa? Vai existir, vai falir, vai quebrar, vai faturar menos. Então, se ele responder essas perguntas de forma assim, vai quebrar, vai falir, então tá grave, tá bem frágil o negócio. Não pode, nenhuma empresa pode ser assim. Então, do dia para noite? Claro que não. Mas a gente tem toda a base para construir o quê? Uma solidez, uma empresa mais autônoma, né? Escolher caminhos. Até por isso que é um processo, né? Exatamente. Exatamente por isso. Por isso que a gente tem uma distância entre uma aula e outra para consolidar todo esse conhecimento, não só do ferramental, quanto do comportamento empresarial. Enquanto ele está olhando para ele, refletindo como que ele vai fazer diferente dentro do negócio. Então, isso que é legal. E aí, o bacana dessa trajetória é que você vê realmente transformação. Porque não é um curso de alto impacto, é um curso de desenvolvimento, autoanálise, autoconhecimento e muita mentoria. A gente acompanha cada ferramenta junto com aquele aluno, com aquele processo, para poder, deu certo, não deu, que dificuldade você encontrou. Então, ele é bem amparado ao longo do caminho todo. Não tem como sair igual. Sim. Né? Não tem. Então, é muito, muito bacana. Então, o que fica? Quer fazer o seu negócio crescer? Tá chateado com alguma coisa? Não, tem coisas que incomodam, que você, né, se vê solitário, se vê preso na empresa. O Kiron vai resolver isso. Estou no começo e queria um direcionamento, tenho muitas dúvidas. O Kiron vai ajudar muito nisso. Então, é um programa... Tem gente que fala assim, todo empresário tinha que fazer o Kiron antes de começar, porque a galera erra demais. É uma possibilidade, é um caminho. Sim. Nem sempre é possível, mas seria um caminho. Porque eu tenho alunos de empresa de 15 anos errando muito ainda. Sim. E a gente ajuda também. Então tá tudo bem. O importante é olhar e falar, não quero mais isso, não tá legal. Deixa eu fazer diferente. Aí a gente vai ajudar. Aí ele se permite participar. Eu vejo que isso é fato, né? Também nos trabalhos que eu fiz de gestão. O nosso maior trabalho é porque a mudança ela é de dentro para fora. Exato. E começa justamente... no centro, na cabeça, no líder, no dono, no proprietário. Às vezes ele vem até de uma cultura já, o meu avô era assim, meu pai é assim e eu sou assim. E a gente tem que quebrar esse, né? É verdade. Sim. E a mudança é de dentro para fora. Então a gente tem que, primeiro ponto é esse, é tentar entrar ali, sabe? Mostrar para ele realmente, olha só, se você continuar nesse caminho, aí é você e a sorte, porque muito bom, muito bom. Porque tem gente, se você pensar, tem muitas ferramentas que você encontra em qualquer lugar. Livro, workshop, na internet. Você vai achar a ferramenta. Palestras, encontros. Mas como eu faço isso, né? E aí tá ali relacionado a toda a nossa história, exatamente isso. Então a gente tem muito essa premissa. Não existe CNPJ forte sem o CPF forte. Não existe. É isso aí. Então eu preciso trabalhar os dois. E também, assim, o nosso foco é muito forte na qualidade de vida desse empresário, né? Nessa independência do negócio, mas é uma construção, né? Então a gente tem ferramenta para tudo que importa. Desde a base, estruturar um negócio, até ele ter um entendimento global mesmo, bem 360. Então a gente tem um time bem bacana para conduzir tudo isso. A parte comportamental acompanhada por uma psicóloga, né? A coordenação é psicanalítica para poder dar os feedbacks e a parte reflexiva dele entender o que tem que fazer mudança. Então, é muito, muito assim, transformador e é muito legal ver
essa empresa consolidando, crescendo. Então a gente vê alguns empresários, né, abrindo filiais, mudando. Agora, recentemente, uma aluna que eu sou super fã acabou de montar a segunda unidade enorme, linda. Ela só ia ficar com uma, ela só ia aumentar o tamanho, agora ela está com 2. Então, assim, e mudou muito a gestão dela de pessoas, que era uma trava que ela tinha, e isso rentabilizou muito o negócio, enfim. Sanou várias questões que ela tinha naquele setor, ali naquela unidade, porque o segmento pede isso, muita relação humana. Então, assim, eu sou apaixonada, assim, pelo que a gente consegue. Isso aí é nítido, tá no seu olhar, o teu olhar brilha quando você... E detalhe, o teu olhar não brilha quando você fala do negócio, o teu olhar brilha quando você fala do resultado das pessoas. Isso é muito forte, isso é muito impactante, porque isso só demonstra o quanto valeu a pena você ter sido aquela menina que gostava de brincar de castelinho de areia com o papai, aquela menina que foi, sim, buscar ganhar um dinheirinho para ter a sua independência e comprar suas coisinhas, o quanto foi muito especial você ter esse olhar de querer sempre algo a mais para você. Então você ia se munindo de conhecimento, e em pouco tempo você se torna ali uma pessoa responsável por pessoas, e ao longo do caminho com essas pessoas você foi aprendendo até chegar nesse momento que cada realização de uma outra pessoa, isso te faz ser, olhar o mundo com um olhar, né, deu certo, conseguir, né, aquele yes, mais ou menos isso, né? Bárbara, a gente transitou um caminho que a gente não sabia qual era, e foi muito lindo. E qual é a importância de um projeto como Vencedores aqui na Baixada? Eu acho muito, muito legal inspirar pessoas, né? Muito bacana as pessoas entenderem que tudo é possível. Eu acho muito isso, sabe? Tudo é possível. Ali naquela circunstância pequena, aos 9, quando eu cheguei naquela escola, todo mundo podia escolher um caminho. Cada um escolheu um caminho. E eu escolhi vencer, correr atrás. Sonhar e fazer acontecer, porque nada cai do céu. Então, eu acho que um programa como esse traz as histórias, porque tem coisa que ninguém nem imagina, né? Ninguém imagina, essa pessoa sofreu bullying, essa pessoa passou por isso, essa pessoa começou a trabalhar aos 13, um exemplo, né? Então, poxa, eu também posso, eu também consigo, também foi difícil quanto ela, também sofri desafio. Eu acho que é isso, inspirar, para que todo mundo possa sonhar e conquistar as coisas. Eu acho que é isso, atitude para chegar onde quiser, viver os seus sonhos, correr atrás. Então, eu acho essa é a importância, de você ver que a história das pessoas não é o que você só enxerga, né? Aquela fotografia ou o que ela é hoje, mas quanto que ela batalhou. Eu fiz tanta coisa. Eu fiz panfleto na praia, eu me vesti de coelho oferecendo chocolate num evento, porque eu precisava pagar os meus boletos, né? Eu quis fazer faculdade, precisava pagar minha faculdade. Então, oportunidades que eram dignas, estava envolvida para poder, né, pagar meus boletos ali, minhas Sim. contas, meus sonhos, né? Na época da faculdade foi desse jeito. Então, eu tenho muita história para contar. Mas eu acho que é isso, inspiração. Perfeito. Gente, é aquilo que eu venho falando ao final de todos os episódios. Um episódio mais impactante que o outro. Olha que louco, né? Você ser alvo de crítica, de julgamento, de apontamento, só porque você é uma pessoa bonita, só porque você chama atenção, só porque você tá bem vestido, só porque você tem um sorriso bonito. Ou seja, como é que pode, né? Olha, naquela época, ela tinha 9 anos de idade. Olha só, naquela época, o quanto as pessoas já eram doentes. E eram crianças. Crianças que tinham uma certa doença de não entendimento por conta de uma cultura que vem dos mais velhos. E vem vindo. E vem vindo. Então, quando a gente chega aqui agora, em 2025, levando para vocês a informação de ficar feliz com o outro,
de ter empatia com o outro, de entender as dores do outro, tudo fica mais leve. Então, com certeza, por todas as dificuldades, os conflitos que a Bárbara teve, a vida dela foi leve, foi mais leve. Ela soube lidar melhor com todas as adversidades. Por quê? Porque ela entendeu que tudo aquilo que ela tinha como base, apoio familiar, parceria do pai e da mãe, nunca passou necessidade, né, de fome, não. Mas ela pegou tudo aquilo que ela tinha e ela transformou isso em cuidado para quem não tinha. E ela não tinha essa responsabilidade. Ela não precisava fazer isso. Mas ela encontrou essa forma de cuidar do outro pelo bel prazer de cuidar. E aí é isso. E aí o mundo ele gira. É um bumerangue. O que você joga é o que vai voltar. Então ela jogou coisas boas e ela colhe coisas boas. Por isso que eu comecei o programa falando que é uma mulher que, quando eu chego no BNI de manhã, ela é uma mulher muito benquista. Ela é uma mulher que as pessoas gostam mesmo dela de verdade. Não é falsidade. Não. É de verdade mesmo. Porque ela é essa pessoa. Muitas pessoas conhecem a Bárbara profissional. Nossa, ela é muito foda no que ela faz lá no Kiron. E aqui no Vencedores, vocês tiveram acesso à essência dela. Ela não tem como pegar o celular dela. Oi, gente, eu sou a Bárbara, tô aqui para mostrar para vocês. Não tem como. Mas aqui ela conseguiu. E com certeza vocês aí sentiram o quanto essa mulher é maravilhosa. Então, peço para todos vocês, empresários, empreendedores, pessoas que querem empreender, pessoas que querem alavancar os seus negócios ou pessoas que só querem cuidar de si para ter uma ótica diferente para o que está fazendo, procura. Tá aqui, ó. Todo rede social da Bárbara tá aí, do Kiron, a gente vai deixar aí no programa. Entra em contato. Não custa. Se permitir, não custa. Então se permita. E aí, deixa fluir. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Fico muito grato da Bárbara ter contribuído com a essência dela aqui no Projeto Vencedores. Projeto Vencedores é um projeto do Núcleo Respeita a Minha História, que tem parceria com a Pump Produtora. Muito obrigado, Pump Produtora. Muito obrigado aí, nosso diretor de edição, Luiz Fernando Zufo. Obrigado, gente. Um beijo no coração e até o próximo episódio com outra história impactante.